Se você está dando os primeiros passos na estruturação do seu programa de diversidade e inclusão dentro da sua empresa, faça isso. Olá, tudo bem? Eu sou Mayra Reis, fundadora da Camaleão.co, uma startup que ajuda as empresas a desenvolverem estratégias de diversidade com foco em LGBTQIA+. Antes de tudo, se inscreva nesse canal, deixa aquele seu like maroto para a gente continuar disponibilizando essas estratégias de diversidade e inclusão para as empresas. Quando você está dando os primeiros passos dentro da sua empresa em relação à diversidade e inclusão, você tem 3 caminhos, 2 certos e 1 errado. Então eu vou te contar agora quais são eles e o que eu recomendaria você fazer hoje. O primeiro é um passo certo, que é fazer com que a sua liderança / empresa comprometa com uma agenda de diversidade e inclusão. Se você comprometer com essa agenda, significa, na prática, rever as suas normas, princípios, engajamentos, os seus colaboradores, incentivá-los a ter uma relação de diversidade e inclusão. Não está errado você começar se comprometendo com uma agenda, só que ao meu ver eu não faria isso agora. Para mim eu faria isso como um passo 2 e já vou te explicar o que eu faria e o porquê. O segundo é um passo errado que a maioria das empresas começam fazendo, que é criando comitê de diversidade e inclusão e com algumas frentes de atuação, como LGBTQIA+, questões sociais, mulheres, pessoas com deficiência, religião e crenças e etc. Criar um comitê é uma estratégia assim muito válida dentro de uma estrutura de diversidade e inclusão. Porém, ela deve, ao meu ver, também não ser feita agora. Eu tenho certeza que quando uma empresa começa criando comitê de diversidade e inclusão, logo vem a pergunta, e agora? O que a gente faz? E aí é nessa etapa que o comitê acaba se transformando em uma ferramenta de massagear o ego de algumas pessoas que estão interessadas pelo tema, que não têm uma mínima noção do que está acontecendo, do que deve fazer e tudo mais. Desculpa a minha sinceridade, mas é justamente que isso acontece quando você começa criando um comitê sem entender de uma estratégia de diversidade e inclusão. E aí que eu te indico a fazer o número 3, que é o passo correto também, e que eu falei que tanto no número 1 eu faria, que é criando uma pesquisa de clima organizacional com foco em diversidade e inclusão. Aqui a gente tem que entender um ponto muito importante. Cada empresa tem um ponto de partida relacionado à diversidade e inclusão diferente, né? Por exemplo, algumas empresas vão começar concentrando seus esforços em torno dos seus colaboradores e da sua gestão de talentos. Exemplificar mais quando uma empresa contrata LGBTQIA+. Outras vão se focar nos seus negócios e na comunidade. Na prática, um negócio que é um plano de saúde, por exemplo, tem como cliente LGBTQIA+, ele muitas vezes vai começar se voltando para a questão de um plano de saúde porque impacta no seu negócio. Há também empresas que vão acabar fazendo várias frentes também, atuando justamente no negócio e também na gestão de talentos, por exemplo. E aqui mais um ponto, não existe certo ou errado. Depende como está o seu negócio, o levantamento de dados, de informações relacionado à questão de diversidade e inclusão. Nesse vídeo, eu vou te trazer o que eu recomendo para você fazer na sua empresa hoje para criar um programa de diversidade e inclusão, desenvolvendo uma cultura que conecta cada funcionário à organização, incentiva a colaboração, flexibilidade e justiça. E aproveita a diversidade de toda a organização para que todos os indivíduos possam participar e contribuir como um todo com o seu potencial ali dentro. Para isso, vamos nos focar em entender sobre como é a demografia interna ali que está na sua empresa. E assim a gente irá permitir que você remova algumas barreiras, além, claro, de entender a sua posição atual. E eu vou te ensinar aqui no meu computador como você desenvolve um clima organizacional com foco em entender a diversidade e inclusão inata que está na sua empresa. Vamos ali para o meu computador. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui a parte prática, uma pesquisa de clima organizacional com foco em diversidade. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre algumas variáveis. Quando a gente faz uma pesquisa de clima, impacta as pessoas, os processos e a estratégia. A partir do que você está buscando, a partir do que você quer levantar, você vai verificar as pessoas que vai impactar futuramente e até hoje nos seus processos. A segunda coisa de uma pesquisa de clima que a gente tem que analisar são as etapas. Então você tem que ter uma preparação, né, da sua pesquisa, não é
eu vou fazer uma pesquisa aqui de clima e vou jogar para todo mundo, olha, responde aí. Não, tem que ter uma preparação, tem que ter uma elaboração. A gente vai falar já de cada um desses pilares, uma compilação desses dados e também resposta e feedback. Preparação de clima. Quando não fazer essa pesquisa, que vai impactar muito no resultado final? Ela não fazer próximo de data de pagamento e também quando a empresa está em crise ou entrando em crise, porque isso vai impactar nos resultados. Por quê? Porque o clima, vou até colocar em negrito aqui, o clima ele age sobre o comportamento e a motivação das pessoas. Então, se você fizer uma pesquisa de clima quando as pessoas estão estão recebendo o pagamento, a probabilidade dela falar super bem da empresa e dela nem apontar os erros que ela sente no dia a dia é muito grande, porque ela está recebendo pagamento. Ela está sendo motivada financeiramente, entende? E também quando ela está em crise, a pessoa está, né, em crise, de uma certa forma também, né? Ela está desesperada, vendo como é que vai resolver a vida dela, os boletos dela vai pagar, o que vai ser o futuro da própria empresa, da carreira dela. Então, não fazer essa preparação de clima. Quando você contrata uma consultoria para fazer essa pesquisa de clima organizacional, ela tem justamente essas etapas apresentadas no seu plano, né, de pesquisa. Quando você vai realmente contratar alguém para fazer isso, ela vai te dar as etapas, quantos dias dura tudo isso, e quem, né, que vai entrar em contato com o seu time. E também a gente vai falar um pouquinho mais da preparação de clima. Deixa eu ver se aqui. Sim. Eu vou falar dessa preparação de clima. Vai complementar já mais uma informação. Mas eu vou colocar aqui, vou abrir só pra gente entender. Você também, nessa preparação de clima, você vai explicar também o que é, né, o clima, né? E aí o objetivo. A gente vai falar já tudo isso, mas só pra gente deixar aqui em itálico pra a gente voltar nesse tópico. Uma outra etapa é a elaboração. Primeiro, quanto mais perguntas, mais difícil é você desenvolver uma pesquisa de clima organizacional, seja com foco em diversidade ou não. Por quê? Porque menos é mais. Às vezes o colaborador não tem tempo para ficar te respondendo 50 perguntas. Às vezes ele tá nem interessado, sabe? Por mais que você explique os motivos daquela pesquisa, o benefício que ele vai ter com aquela pesquisa respondendo internamente, ele às vezes abre ali a pesquisa e vê 50 perguntas e fala, meu Deus, tá, tudo bem, eu posso abrir as outras perguntas a partir do momento que ele responder algumas. Mas mesmo assim, vá direto ao ponto, pergunta o que você quer realmente saber, tem um objetivo muito claro do que você quer levantar. Se você quer entender sobre a diversidade que está ali, que já é inata, e o que as pessoas pensam a respeito daquela diversidade, né, daquele espaço, né, se é ou não diverso, então vai direto ao ponto, não enrole, não fica perguntando milhões de coisas, porque você vai perder a atenção escassa desse colaborador que você já motivou, que você incentivou ele a responder o seu clima e vai demorar. Depois, aí tem a etapa da aplicação do questionário em si. Depois tem a etapa da compilação dos dados, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar, é muito importante a gente contratar uma consultoria, e aqui eu não faço a pesquisa de clima, minha empresa não faz, mas a gente faz parceria com uma outra consultoria de diversidade que realiza isso. Mas o que eu queria dizer é que quando você contrata uma consultoria para fazer essa pesquisa de clima, ela tem algumas pessoas chaves, você sabe? E uma das pessoas chaves é, sim, uma pessoa de estatística para compilar esses dados, né? Para trazer alguns insights, alguém que realmente entende do comportamento humano. Então, uma pessoa que seja especialista em viés consciente ou inconsciente também é muito importante. Enfim, tem que ter um timão para que aquela pesquisa se dê concluída, né, com sucesso. Mayra, mas eu não tenho dinheiro, quero fazer a pesquisa de clima eu mesma. Tudo bem, você pode fazer essa pesquisa de clima, só que você vai ter que ter duas coisas bem claras. Primeiro, ela de uma certa forma, como é você que está aplicando e você vai ter os resultados, e muitas vezes você não tem nem experiência, nem conhecimento para analisar esses dados,
principalmente se você está começando o programa de diversidade, que é o foco aqui desse vídeo, então você pode muitas vezes ter uma pesquisa enviesada. E uma pesquisa também oculta na questão de dados. Você não vai conseguir compilar e analisar estrategicamente essa pesquisa, sabe? Mas isso não quer dizer que seja impossível. Não quer dizer que isso não pode acontecer. Sim, ela vai te dar um panorama geralzão, ela pode te dar algumas informações, a gente vai falar daqui a pouco sobre perguntas que você pode realizar. Só que tenha muito claro em mente que ela não é uma mandatória, sabe? Ela não é... Como é que eu vou dizer? Não é que ela não seja mandatória, porque ela vai trazer um retrato. É como se ela estivesse trazendo um retrato meio ofuscado, assim, da sua empresa, sabe? Porque você é só você mesma ali, só você implantando tudo isso, e você precisa também, num gerenciamento, né, de diversidade e inclusão, numa gestão de diversidade e inclusão, de ter outras pessoas. Ninguém faz uma gestão de diversidade e inclusão sozinho. Quem tá te vendendo isso, uma consultoria que te vende isso, que só faz sozinho, cara, não dá. É um time, porque cada um tem um conhecimento, cada um agrega um com o outro. E depois, no final, a gente tem um feedback. Esse feedback, a gente tem um feedback geralzão para a empresa. Você, se você quiser também, esse feedback pode ser individual, você pode repassar para o colaborador ou repassar por departamento. Vou até colocar aqui, ó. /departamento. Uma visão, uma estratégia ali. E esse feedback, o mais importante, vou colocar uma estrelinha aqui, ele tem que criar outras ações, né, apontando as melhorias do que foi levantado ali, sabe? Por mais que a gente está satisfeito com os resultados da pesquisa de clima, sempre tem uma melhora, né? Sempre tem uma coisa para refazer, assim. Então, essas são as etapas de... Até colocar aqui pra gente, né, destacar, fica muito importante. Essas são as etapas que quando você contrata uma consultoria ou faz uma pesquisa de clima, você tem que repassar por todas essas etapas. Agora, orientações para você conduzir uma pesquisa de clima que, principalmente, eu acredito muito. Essa pesquisa de clima você tem que deixar... e aí ela se conecta com aquele ponto aqui em cima que a gente está falando da preparação de clima. Principalmente aqui, ó. Você tem que, quando você está preparando esse clima, você vai comunicar para os colaboradores, né, que vai ter uma pesquisa de clima. Então, você tem que deixar muito claro o que é uma pesquisa de clima e como ela funciona. Nessa etapa também, você tem que deixar muito claro que a pesquisa é voluntária. Por mais que seja um colaborador que você está, da sua empresa, que você está conectando, que você está falando, né, que você está solicitando que ele responda ou ela responda uma pesquisa, ela tem que ser voluntária. Até porque a gente também tem a lei de proteção de dados aí, que a gente também não é obrigado também a ficar declarando os nossos dados mesmo sendo colaborador de uma empresa. Você tem que deixar essa pesquisa, e eu vou explicar já porque é anônima, tem que deixar ela anônima. Deixar bem claro o porquê também nessa pesquisa, além do que ela é, do como ela funciona, o que vai impactar esses dados, aonde vocês vão usar esses dados, né? E também deixar bem claro, principalmente na questão LGBTQIA+, que as respostas, né, e principalmente as respostas abertas, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não originam retaliação. Por que tudo isso? Se você está numa empresa, que essa empresa, ela tá só... Desculpa, se você está numa empresa e eu sou LGBTQIA+, e estou sofrendo ali, sei lá, LGBTfobia do meu chefe, cara, eu vou... Pra que responder essa pesquisa de clima? Se ela não é anônima, se você tá me obrigando e que possivelmente o meu chefe vai ler e vai sofrer retaliação. E aí, essa questão da retaliação é muito importante também, sempre ter uma empresa de fora que seja idônea, assim, e que, claro, no futuro vai voltar. Então, por exemplo, se eu sofro LGBTfobia de uma pessoa de RH, é bem provável que depois da compilação desses dados, essa pesquisa vai impactar nessa pessoa de RH, né? Porque vai voltar, né? O feedback volta para a empresa. E aí que tá, também você tem que entender... Ó, passou um gato aqui. Você tem que entender quais são as pessoas que vão receber esse feedback também, né? Porque aí, óbvio que também você pode conversar com essa empresa, que se algumas dessas pessoas tiverem... não é envolvidas, a palavra certa é envolvidas em algum comentário LGBTfóbico de algum colaborador,
você repassa todas as informações para fulano. Então você pode também fazer com que essas pessoas também fiquem ausentes de receber esse feedback, né, para que não tenha retaliação. Mas aqui você tem que trazer uma segurança para esse colaborador, não só de clareza, de explicar o que está acontecendo dentro da empresa. Então a gente está modificando essa empresa, explicando como funciona uma pesquisa de clima, o resultado dela no trabalho, né? Então, para que ela serve, e também trazendo essa segurança de informações de dados. Principalmente, de novo, se você é uma pessoa LGBTQIA+, e você vê que o seu ambiente interno, as pessoas estão sofrendo LGBTfobia. A gente que é LGBT entende o que eu tô falando. Você já entra numa empresa e você já sabe se ali você vai sofrer ou não vai sofrer diante dos comentários e diante dos posicionamentos de determinadas pessoas, principalmente dos líderes. Então, essas informações, eu também vou deixar aqui com estrelinha, elas são muito, muito importantes, né, para que esse engajamento dessa pesquisa de clima faça sentido e que você tenha respostas valiosas, né? Aí, cadê variáveis? O que você deve perguntar, né? Então, primeira coisa, eu quero trazer uma referência. Essas perguntas, né, não foi eu que criei da minha cabeça, principalmente na questão de diversidade, eu tirei de um livro que eu tô lendo, que é, pra mim, o melhor, até hoje, o melhor livro que eu já li de diversidade, que eu super recomendo ele se você tiver dinheiro. Ele, infelizmente, tá em inglês, né, Inclusive Leadership, que é de uma ex, ou não sei se ela tá atual, a Charlotte. Ela foi, até onde eu sei, ela foi gerente de diversidade e inclusão da IBM, de global, assim. Então, esse livro é muito, muito importante, assim. Ele abriu a minha cabeça. Tem outros livros também que eu comprei, esse Drive by Difference do David Levmore, mas ele também tem um livro em português sobre inteligência cultural. Não achei ele tão bom igual o Inclusive Leadership, porque ele é passo a passo, é como se fosse uma bibliazinha, sabe? Faça isso, faça aquilo outro. E aí as perguntas da pesquisa de clima estão lá. Não tá baratinho, porque é por um preço de Kindle, ainda está em inglês, então ele não é barato. E a capa tá pior ainda. Mas, cara, eu tô fazendo esse vídeo agora em novembro de 2020. Pode ser que você abra esse link e você veja ele mais barato, né? Esse livro. Mas eu vou falar pra você, eu comprei ele vale cada tostão em vista. Então, essas perguntas que eu trouxe aqui de referência dessa pesquisa de clima foram tiradas desse livro da Charlotte. A gente tem 3 tipos de perguntas de uma pesquisa de clima com foco em diversidade e inclusão. Os dados demográficos, né, daquela população que está ali na sua empresa, a relação dela com o seu trabalho e alguns comentários abertos e livres. Abertos e livres. Você falou muito rápido, então desculpa aí. Depois a gente vai analisar cada um deles e análise de resposta. Bora lá. Então, os dados demográficos, geralmente a gente pergunta idade, autodeclaração racial. Eu gosto sempre de usar algum órgão pra gente basear as nossas informações. Então, por exemplo, na questão de autodeclaração racial, eu gosto de usar os dados do IBGE, sabe? Pode ser que ele esteja desatualizado, pode ser que ele atualiza, mas até então, e até conversando com outros amigos de diversidade e inclusão, muita gente de empresa usa os dados do IBGE. Então, a gente segue usando os dados do IBGE quando a gente faz perguntas para a pessoa fazer uma autodeclaração racial. A religião e crença, né? Orientação sexual, então, hétero, bi, lésbica, gay. Aqui, identidade de gênero, um ponto muito importante também, que eu vou deixar em até um outro emoticon. Deixa eu ver aqui. Eu posso deixar aqui essa setinha. Aqui, ó. Esse dado muito importante aqui, que é o seguinte: não usar feminino e masculino e outro. Por quê? Porque quando você usa feminino e masculino, você está querendo saber se a pessoa é o corpo da pessoa. Se ela tem um corpo feminino com pênis e vagina, ou se tem um corpo. Se tem um corpo feminino com seios e vagina, ou se quer um corpo masculino com mamilos e pênis, né? E outro, né, que você tá querendo saber se ela é uma pessoa intersexo. Cara, isso é pra você saber o sexo da pessoa. Quando você tá querendo saber o gênero, como a pessoa se identifica perante a sociedade, você vai usar homem, mulher, travesti, não binário, pessoa trans, homem trans, mulher trans.
bigênero, agênero e assim vai, sabe? Gênero fluido. Então, assim, tem várias... de acordo com o Facebook, ele conseguiu mapear ao redor do mundo que as pessoas se identificam em 52 identidades de gênero. Então, feminino e masculino não é correto, não é certo. Você tá querendo saber do corpo da pessoa. E por que você quer saber se ela tem uma vagina ou um pênis? Não importa em nada. Agora, se você quer saber a identidade de gênero dela, é usar essas que eu te falei. Outra coisa, se é ou não uma pessoa com deficiência, o estado civil, se tem filhos ou não, qual a formação acadêmica. E aqui a formação acadêmica não é qual é o curso que ela se formou, mas assim, se ela está no ensino médio, se ela fez o curso técnico, ensino superior, mestrado, doutorado, enfim. Essas informações, né? Pós-graduação, aqui é questão de formação acadêmica nesse nível. A relação dela com o trabalho, vou fechar aqui só pra gente não confundir. A relação dela com o trabalho, você pode perguntar de duas coisas, né? Tem gente que pergunta se você é estagiário, se você é gerente, se você é presidente. Eu não gosto muito de perguntar isso, porque meio que você... Por mais que tenha uma cadeia, né, dentro da empresa, eu acho que a gente deixa mais anônimo perguntando qual é o seu papel no time. Se ela é uma líder, uma colaboradora ou colaborador, né? E aí também o quanto tempo ela tá nesse time. Porque às vezes essa pessoa já mudou e já passou por vários, né, times dentro da empresa. Então também essa pesquisa de clima vai no futuro impactar relacionado a esse time, sabe? Hoje ela tá nesse time, amanhã ela vai estar em outro time, né? Aí que começa a brincadeira. O quanto você acha que esse time é diverso em relação a você. Então, a maioria é similar a mim. Há pessoas similares a mim. Existem poucas pessoas similares a mim. A satisfação dela em relação ao trabalho. O quanto satisfeito você está com o seu trabalho atual, né? Aqui você pode deixar também isso como uma pergunta aberta. Como você falaria sobre nós, né? Sobre a empresa, como empregador para outras pessoas de fora. E o quanto satisfeito você está por fazer, né, o melhor uso de suas habilidades e capacidades. Aí depois também tem a relação com a liderança. Seu líder fornece treinamento e desenvolvimento que precisa para melhorar seu desempenho. Seu líder te trata de forma justa, com dignidade e respeito. Seu líder te permite trabalhar de uma maneira que atende às suas necessidades de negócios, levando em consideração suas necessidades pessoais, né? Então, a relação, o que a empresa, né, precisa objetivar, aqui precisa objetivar, versus o que aquela colaborador tem para oferecer. As pessoas do seu time são abertas e honestas umas com as outras. Então, aqui a gente está ainda analisando um ambiente inclusivo e se ele respeita uma diversidade de opiniões e de pensamentos, né? O bom desempenho é bastante compensado no seu time. Aqui, tome muito cuidado também, então vou colocar aqui, para que, isso não soe também uma pergunta de meritocrática, que você enfatiza a meritocracia. Por mais que a gente saiba que alguns ambientes podem ser meritocráticos ainda, ele está modificando para se tornar inclusivo, mas aqui a gente também tem esse recompensado, né, numa forma da gente reconhecer a importância, o papel e as atitudes de todas as pessoas. Porque de uma certa forma, a gente também quer ser valorizado por aquilo que a gente faz, né? E por fim, é seguro falar, isso é o mais importante, tô falando colocar em negrito aqui, é seguro falar e desafiar a maneira como as coisas são feitas no seu time, né? No meu time que eu pertenço, e na empresa como um todo. Também mais uma informação, porque você quer um time, a diversidade ele traz criatividade, inovação, se você não oferece um espaço para abertura, para críticas, para novas ideias, então, qual é o sentido de você desenvolver um espaço que seja diverso e incluso se você não permite que as coisas sejam desafiadas e você olhe as coisas com outros olhares? Então, essa é uma pergunta-chave muito importante, né? Agora, a relação com a empresa, focando na questão de diversidade, né? Aqui, muitas organizações incluem perguntas em sua pesquisa sobre como é a cultura ou se as pessoas são tratadas com dignidade e respeito. Que aqui é muito importante, né, também, porque um dos pilares também de diversidade é a gente criar esse espaço de inclusão, espaço que as pessoas se sentem respeitadas. Então, incluir isso aqui, Mayra, mas não tem, eu vou ter
um monte de críticas. Ótimo que vai ter críticas, porque já vai te dar um direcionamento de onde você pode começar a trabalhar, sabe? A crítica não é ruim nesse sentido, dessa pesquisa. A crítica é ruim se você souber dessa crítica e você não fizer nada para modificá-la, para melhorar a sua empresa. Então, assim, essa empresa está empenhada em melhorar a igualdade de oportunidades e diversidade em todos os negócios, né? Eu entendo a importância da igualdade de oportunidade, diversidade e inclusão no meu local de trabalho. Por que a gente faz isso, principalmente? Porque tem muitas pessoas que acham que diversidade é mimimi e tudo mais, e a própria empresa não comunica para essas pessoas, principalmente quando está trabalhando, né, começando um trabalho, sobre o que está sendo feito, o que precisa ser feito. Mas a gente não fez nada por enquanto. Tá, tudo bem, mas a gente também está analisando se esses seus colaboradores eles estão antenados com essa informação. Porque se ele não tiver antenado com essa informação, tá tudo bem. Você vai trabalhar para você começar a comunicar a importância da diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Se ele já está muito engajado com o tema, talvez você precise de menos esforço para comunicar isso, entende? Para você transformar o seu ambiente. Então, tudo isso depende de uma resposta. Não existe agora, né? Não existe resposta certa ou resposta errada. Existe resposta que você quer objetivar, resposta que você está buscando, e existe resposta que não é o seu foco e que vão te direcionar para um outro trabalho. Por isso que eu te falo que quando a gente está falando de diversidade e inclusão, para mim, Mayra, o meu primeiro passo seria entender o meu ambiente interno, porque isso vai dar a base para todas as outras suas tarefas. É como se fosse uma bússola, né? A bússola vai te guiar para o caminho certo. Não adianta eu estar no meio de uma mata escura, sem saber onde ser norte, sul, leste ou oeste, e fazendo comitê de diversidade, engajando seus líderes, se eu não estou dentro do ambiente interno, se eu não estou sabendo do ambiente interno, se eu não sei se o meu líder está ou não engajado com o meu time, se o meu espaço está em ou não em diversidade e inclusão, se tem algum pepino para resolver emergencial. Então, isso é o mais importante, tá? Então, essa empresa te trata com dignidade e respeito, e essa empresa trata os colegas com dignidade e respeito. Então, como eu disse, a pesquisa de clima, ela te dá essa visão desse colaborador da empresa, o que é muito rico. Não é a única visão, deixa eu só fechar aqui, não é a única visão avaliada, não é correta, não é a única visão que te direciona, mas é uma das possibilidades. E outra coisa, aqui a gente está focando numa pergunta para colaboradores. Você pode também adaptar essas perguntas para que os seus líderes, né, também respondam essas perguntas. E aí, eles respondendo por uma visão de quando as pessoas que ele está gerenciando, e também ele em relação aos seus superiores ou em relação à gerência da empresa. Aí, por fim, a gente tem os comentários abertos e livres. Essa é a parte mais rica da sua pesquisa. Talvez a mais chata também de você engajar as pessoas para responder. Que é o seguinte, algumas organizações incluem uma seção em suas pesquisas que permite aos funcionários compartilhar suas opiniões na íntegra. E aí, óbvio, novamente, tem que ser um espaço seguro e que você vai saber acolher essas críticas, talvez denúncias, talvez elogios, enfim. Tudo isso vai depender das suas respostas. Você tem que permitir que seja aberto, mas seja direcionado para que você deseja saber, né? E que se volta para a proposta de entender como o colaborador vê a sua empresa a partir de uma diversidade. Novamente, a gente volta naquela coisa que eu falei ali. Foco. Conseguir colocar em mente o que você precisa. É isso que você precisa analisar agora. Essas perguntas também abertas têm que fazer mais sentido num todo objetivo da sua pesquisa. Pode ser ótimo para ver problemas, como eu falei, e também denúncias, mas muito cuidado, né? Com o que você vai fazer com isso? Outras denúncias, por exemplo, LGBTfobia, racismo, isso é crime, sabe? E se você não também, enquanto empresa, não resolver esse crime, você está compactuando com o crime. Eu tenho N informações aí de várias empresas que sofreram processo de LGBTfobia pelo colaborador depois que saiu da empresa. A empresa sofreu e o líder sofreu. E assim, sofreu porque ela foi inconveniente, assim,
com esse espaço, né, de LGBTfobia. Então, se possível, depois de receber esse espaço, você conversa com essa pessoa. Se tiver disponível, dá o suporte jurídico, suporte psicológico. Você também tem que fazer sua parte enquanto empresa, sabe? É óbvio que eu tô falando isso num espaço mais drástico, né? Um espaço mais amplo e com um problema mais enraizado e mais, não é problema problemático, um problema mais profundo. Então, você tem que, a partir do que recebeu, você tem que ter muito cuidado para saber como você vai direcionar essas informações. E aí o grande desafio dessas perguntas abertas e livres os comentários podem ser muito longos e demorados para serem trabalhados e entendidos. Justamente, se é um comentário de LGBTfobia, e aí você baixa no seu RH, você tem que envolver o seu jurídico, né? Você tem que envolver, sei lá, os processos também que você tem ali, porque o que vai ser ali desse colaborador, assim, quais são as consequências que ele vai acarretar de acordo com a cultura e os códigos da sua empresa. Então, tudo isso é muito desafiador. Gente, só mais uma informação. Pesquisa de clima, como eu disse, você encontra o como faz e tudo mais aí na internet. No YouTube tem vários vídeos explicando o que alguns dados. Se você for fazer sozinho, lembre-se que você pode ter algumas informações enviesadas. Se você for contratar uma empresa, que é o que eu acho mais justo e que pode auxiliar nessas informações, você tem aqui pelo menos uma linha assim para te direcionar para o que você deve perguntar e o que você deve saber, sempre com o objetivo de entender a diversidade daquela empresa, de entender os desafios das pessoas ali, de entender se há algum problema crítico em relação à diversidade e à inclusão que vocês podem resolver hoje. Enfim, esse mapa mental ele é do pessoal da minha mentoria, então eu não vou disponibilizar para você, mas tem outros conteúdos sobre isso que você pode ter acesso cadastrando seu e-mail ali no meu blog. Eu vou deixar aqui o link. É só clicar no blog, já tem uma caixinha ali para colocar e-mail, coloca o seu e-mail e aí depois você recebe os novos conteúdos que eu vou disponibilizando. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você quiser, compartilha aí dentro da sua empresa e a gente se vê até mais. Tchau, tchau.